Bruce Lee, A Maldição do Dragão. Versão brasileira, Herbert Richards. Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. O enterro foi em Hong Kong semana passada. 12 mil pessoas, muitas delas adolescentes em prantos, forçavam a barricada da polícia. Hoje a cerimônia foi bem mais tranquila. Apenas os convidados foram admitidos e apenas 200 convites foram enviados. Alguns fãs sem convite apareceram à porta, mas foram discretamente afastados. Esperaram formando um pequeno grupo no final do quarteirão. Os convidados eram a mistura da comunidade chinesa de Seattle e Hollywood. Os dois mundos eram familiares para Lee. Os líderes do contingente de Hollywood eram Steve McQueen e James Coburn. Lee ensinou aos dois sua versão especial das artes marciais em sua academia em Los Angeles. Obrigado. Que a paz esteja com você. Adeus, amigo. Mas, além do mito, os rumores e as manchetes, qual é a verdadeira história de Bruce Lee? Que circunstâncias misteriosas deram fim à vida do superastro internacional de 32 anos? Há uma possível conexão entre a morte de Bruce Lee e a morte terrível de seu filho Brandon, 20 anos mais tarde. Bruce Lee é idolatrado em todo o mundo. Seus filmes ainda são exibidos em Paris, Atenas e na Cidade do México. Ele é adorado em templos Shaolin. Uma tribo na Malásia o adora e acredita que ainda esteja vivo. Bruce realmente tinha um número de personalidades. Eu vi a pessoa pública que ele era. Um artista muito dedicado às artes marciais e muito afinado com o que representava a sua arte. E as exigências que fazia dele, e ele estava disposto a se sacrificar por isso. Mas havia uma outra parte dele que era de um palhaço. Seu nome artístico era Lee Sulong, que significa o pequeno dragão. E acreditem, durante seu pouco tempo, Bruce era o barulho de seu nome. Com todos os acompanhamentos, digamos, drama, mitologias e os fogos de artifício que acompanham uma coisa como... A verdade é que ele representou cada cena que lutou com um tipo de pureza de arte marcial. E não acho que alguém tenha a graça que ele tinha. Tinha uma graça incrível.
Eu tenho sido crítico de cinema há mais de 20 anos. Já assisti a centenas de milhares de filmes. Mas o que sobressaía nos filmes de Bruce Lee era o Bruce Lee. Ele saltava da tela quando estava no cinema. Ele estava bem na sua frente. E há poucos atores que são capazes de conseguir isso. E havia uma sinceridade e intensidade que era extraordinária, que era inegável. E as crianças saltavam das poltronas e começavam a gritar. As mulheres ficavam zonzas. Excitava os homens porque era um Seu herói de corpo, ação. como é que eu vou dizer? O seu corpo era como se fosse um pedaço de madeira. Você podia apertar e não cedia em lugar nenhum. Ele parecia de aço. Acho que vi o Bruce como um padre taoísta renegado. Ele não era de modo algum alguém que poderia ser um seguidor tradicional. Mas ele era um espiritualista, ele acreditava realmente no certo e no errado, e ele tinha suas próprias ideias do que era tudo isso. E ele era muito influenciado pelo taoísmo, e ele sabia disso. Mas ele não poderia ser colocado numa caixinha. Ele estava acima de tudo isso. A primeira vez que eu vi, ele tinha aquele corpo de 23 anos, com uma pele com um veludo muito brilhante, era só músculo, estava em perfeitas condições. Ele parecia que poderia pular 10 metros no ar e se grudar na parede e descer. Ele era desse jeito, ele estava no pico do seu condicionamento. Ele era realmente o que dizia que era. Um grande artista das artes marciais. E a arte marcial para ele era como uma religião. Intenso é a primeira palavra que me vem à mente. Quer dizer, o Bruce tinha um foco, podia focalizar em qualquer coisa que estivesse fazendo com mais intensidade do que qualquer um que eu tenha conhecido. Pela primeira vez, havia uma foto de uma pessoa que era chinesa, mas que não era um homem da China, que tinha uma ordem, sabe, que estava sempre se curvando, que era subserviente. Agora, pela primeira vez, era um super-homem, um herói. É claro que havia pessoas que achavam que o Bruce Lee era um fanfarrão, um intrometido, alguém que era muito metido mesmo. Hoje em dia, para muitas pessoas na comunidade tradicional chinesa, claro, eles não querem se identificar. Bruce Lee não é alguém de quem se orgulham. Ele morreu há mais de 20 anos e ainda é uma lenda. Ainda querem falar dele. É por isso que está fazendo esse documentário, porque as pessoas ainda estão interessadas em Bruce Lee. E isso é único. Não há muitos indivíduos que são capazes de serem lembrados anos e anos após a sua morte. Elvis Presley era no exterior. Ele se completava no exterior. Não sei como ele poderia ter sido melhor no exterior. Ele era melhor do que qualquer um no exterior. Mas ele tinha essa viagem para o interior. Talvez seja isso que esteja fazendo agora. Eu não sei, mas é uma jornada esotérica. É uma jornada de descoberta do ego, de relacionamentos. É uma jornada científica, esotérica, extraordinária, fantástica. E o Bruce alcançou quase tudo isso. Quase tudo isso.
27 de novembro de 1940, o ano do dragão. Li Hoi-chun, um astro popular da ópera chinesa, está em sua turnê por São Francisco. Sua mulher Grace dá luz a seu terceiro filho. O nome dele é Lee Jun-fung. Uma enfermeira americana coloca em sua certidão de nascimento, Bruce Lee. Meu pai começou como um ator de tudo, porque era jovem. Quando o Bruce ficou mais velho, ele se tornou um cômico. Meu pai, na verdade, era o maior cômico de ópera na China do seu tempo. Quando o Bruce nasceu, na verdade, quase 3 semanas após ter nascido, meu pai o colocou num filme nos Estados Unidos, na verdade, um filme chinês. Enquanto meu pai representava em Hong Kong e na China, quando Bruce era jovem, ele sempre estava no set ou no palco com ele, enquanto eles ensaiavam. Bruce tinha ele tinha um olho muito bom para captar as coisas. Meu pai era um chinês bastante tradicional. Ele constantemente ficava no quarto dele. Se queria falar com ele, tinha que bater na porta. Ele dizia, entre. Então conversava com ele. Era como o imperador da casa. O pai dele comia ópio, era um devorador de ópio. Tinha seu próprio cachimbo. Todos os dias ele... Bom, ele era um cômico chinês, a classe alta chinesa, todos eles, e os persas também. Onde existe o ópio, eles fumam um cachimbo disso por dia. Ao chegar aos 18 anos, Lee havia aparecido em mais de 20 filmes. Em Um Órfão, ele interpretava um adolescente problemático, um papel que imitava suas próprias dificuldades de adolescente. Eis uma gravação rara de Bruce Lee representando um garoto de rua. Você quer mais? Peguei sua caixa de engraxar sapatos para você vir até aqui e acertarmos tudo. Agora você sabe que eu estou falando sério. Como Bruce se interessou pelas artes marciais? Durante anos havia observado seu pai praticar Tai Chi Chuan, mas Lee não estava seriamente interessado, até ser surrado durante uma briga de rua. Ele pediu a Ip Man, o chefe do clã Wing Chun, para ensiná-lo a se defender. Lee demonstrou uma real aptidão e começou a treinar. O Bruce que eu conheci primeiro, quando eu estava crescendo, era uma pessoa muito, como eu posso dizer, dispersiva. Mas depois que começou a aprender as artes marciais, aos 14 anos, sua concentração aumentou. Mas então, infelizmente, ele estava dirigido mais para a área das artes marciais do que o seu estudo na escola e só pensava em lutas. Em outras palavras, ele dedicou todo o seu tempo ao treinamento de Wing Chun porque ele viu que era o melhor estilo que já havia visto em todos relação os às dias, brigas de rua. o Bruce, ele se envolvia em brigas de rua. Ele se vestia como um chinês tradicional. Ele era como uma criança, era um adolescente. As pessoas, é claro, olhavam para ele. E quando as pessoas ficavam olhando, o Bruce, então, ele dizia, o que é que vocês estão olhando? Muitas das Alguma coisa errada? lutas no telhado que eu presenciei em Hong Kong afetaram toda a vida dele. Do que as artes marciais deveriam ser, mas em certo momento ele não passava de um garoto chinês durão nas ruas de Hong Kong. Ele podia ter até seguido esse caminho, mas a família dele não deixou isso acontecer, mas eu acho que a possibilidade estava lá. Infelizmente, lutar era contra a lei em Hong Kong e o Bruce vinha de uma família relativamente rica. Seus pais estavam muito preocupados que ele pudesse desonrar a família com essas lutas e esse problema que estava arrumando. Então decidiram que era a hora perfeita para ele escapar de todos aqueles problemas em Hong Kong. Colocaram-no num avião e o mandaram para Rock Hubichao, um amigo da família. Lembro do meu pai dizendo, tudo que ele tem agora são $100 americanos em seu bolso. Espero que ele consiga. O pai e a mãe de Bruce prepararam tudo para o Bruce vir para Seattle para viver e ir ao colégio. Ele deveria continuar e receber seu diploma de ginásio. E enquanto morava com a minha família, ele trabalhava no restaurante, primeiro como mensageiro e garçom. E ele não se adaptou muito bem com isso. Ele era, especialmente ele vindo daquela situação especial de vida, onde ele tinha empregados e empregadas.
Para escapar do negócio de restaurante, Lee abriu uma academia de Kung Fu e cobrava pelas aulas, uma prática que nunca havia sido feita entre os asiáticos. Ele dá a seu estilo especial o seu nome em chinês, Jiang Fang. O grupo inicial era basicamente de lutadores. Eles eram sujeitos de rua. Eu lutava boxe, luta livre, etc. E sempre lutava muito bem nas ruas e isso você sabe como é, né? Como estava escrito no artigo que eu li. Ele estava tentando unir Kung Fu, sua habilidade natural para lutar, com algum tipo de direção filosófica. Ele costumava ver muitos livros, descobria qualquer coisa que podia sobre os antigos estilos. Mas depois de um tempo ele se desiludiu, começou a suspeitar que as respostas não estavam nos estilos antigos. Bom, o primeiro grupo parecia mais com as Nações Unidas. Tinha caras japoneses, caras chineses, caras negros, caras brancos, caras hispânicos. Ele não se importava com esse tipo de coisa. Em 1964, Lee se casou com uma de suas alunas, Linda Emery, e se mudou para Oakland, Califórnia. Em Oakland, a comunidade chinesa das artes marciais ficou bastante indignada com ele. Eles usaram a desculpa de que ele estava ensinando o que ele tinha era muito fechado. Os chineses só ensinavam aos chineses e era muito... Porque os chineses, naquela época, nem queriam ensinar a outros orientais porque queriam que as artes fossem estritamente chinesas. E o Bruce, porque ele cresceu com uma educação ocidental, não via as coisas assim. Ele ensinava qualquer um que merecesse. Uma vez ele me disse, ele estava meio sarcástico e acha que os chineses são os únicos que têm virtudes e alto padrão de moralidade? Ele disse, você pode, quer dizer, as outras raças não têm? Ele disse, isso é bobagem. Então ele fez muito. Ele me fez ficar pensando que eu era tão feliz porque eu disse, é um chinês que vai ensinar outro não chinês. Lee criticou abertamente as formas mais tradicionais do Kung Fu chinês, referindo-se a esses estilos como uma bagunça clássica. E dizia que 99% desse negócio de autodefesa oriental era besteira. A comunidade chinesa das artes marciais ficou furiosa. Enviaram um desafiante esperando desonrá-lo. Ele chegou na academia do Bruce Lee em Chinatown, Oakland. E ele disse, fui enviado aqui pela comunidade chinesa de Kung Fu. E ele disse, você deverá fechar sua academia porque não queremos que ensine a não chineses. E o Bruce Lee disse para ele, eu vou ensinar a quem eu quiser ensinar. Então ele disse, se me vencer, então pode ensinar a não chineses. Mas se eu derrotar você, tem que fechar sua academia. Lee escolheu lutar da maneira tradicional Wing Chun e derrotou por pouco seu adversário. E ele percebeu duas coisas importantes a partir daquele momento. Número 1, ele não estava fisicamente onde deveria estar em termos cardiovasculares e assim por diante. E, em segundo lugar, ele percebeu que seu arsenal era muito, muito limitado. Lee desenvolve um novo estilo de arte marcial que ele chama de Jeet Kune Do, fundindo a mente, o corpo e o espírito. A água também é insubstancial. Com isso eu quero dizer que você não pode prender toda. Não pode socar e machucá-la. Então, cada homem Kung Fu está tentando fazer isso, ser macio como a água e flexível e se adaptar ao adversário. Esta é a posição do guindaste. Começa. O soco de karatê é como uma barra de ferro.
Um soco Kung Fu é como uma corrente de ferro com uma bola de ferro presa na ponta e faz já! E dói por dentro. Esse é um jab de dedo. Esse é o soco. Esse é um golpe baixo. E depois usa-se a perna, direto ou pra cima. Mas em 64, o meu pai tinha tido uma ideia de fazer um torneio internacional de karatê para trazer grupos de pessoas, grandes grupos de pessoas de todo mundo para competir em uma forma em que eles pudessem demonstrar os diferentes estilos. E ele achou que seria uma oportunidade maravilhosa para mostrar esse garoto de Oakland para o público. E o nome dele era Bruce Lee. Nesta gravação rara, ele demonstra sua incrível agilidade. Veja de novo em câmera lenta. Eu lembro do meu pai falando muitas vezes sobre peso por peso. Ele era o melhor lutador que ele já tinha conhecido. Ele ficou hipnotizado pela velocidade, pela agilidade e eficiência que o Bruce Lee tinha. Sua presença, seu senso de humor, sua confiança em si mesmo aparecia tão bem, ele se projetava muito bem. William Dozier está encantado por Lee no Campeonato Internacional de Karatê e o contrata para representar Kado no Besouro Verde. Eu acho que todos, sem exceção, na comunidade de artes marciais, eram grandes fãs do Besouro Verde. Tudo por causa do Bruce. O Besouro Verde é cancelado depois de apenas uma temporada, mas a série divulga a reputação de Bruce entre a classe de artistas de artes marciais no mundo. O que tornava Bruce realmente único era o fato de que ele aprendia com todos. Ele não estava preso ao fato de que essa é a única maneira de fazer uma técnica de arte marcial. Ele queria aprender como todo mundo. E eu era famoso pelos meus chutes naquela época, então quando ele e eu começamos a treinar juntos, o estilo Jeet Kune Do era basicamente chutar abaixo da cintura. E essa era a filosofia dele, chutar abaixo da cintura, nunca levar seus chutes acima da cintura. E eu disse, bem, é verdade em vários aspectos, mas é bom ter a habilidade de chutar em qualquer lugar. E quando começamos a treinar, a filosofia dele mudou. Ele começou a enfatizar mais os chutes mais altos, como podem notar na tela. Ele estudou cada boxeador. Ele podia imitar pessoas como Walcott, sabem? Jesse Joe Walcott, ele podia imitar. Então ele realmente gostava de Muhammad Ali por causa da leveza que ele tinha nos seus pés. O Bruce e eu conversávamos sobre Muhammad Ali e ele achava que a velocidade da mão e a velocidade do pé eu colocava em outra categoria. Alguém que pesava 110, 115, 120 quilos. O tipo racial do Bruce o tornava mais aberto a mais de um conceito no que se refere a como viver a vida dele, e isso penetrou na arte dele também. Jeet Kune Do é totalmente eclético. Jeet Kune Do é americano. Não é asiático, é americano. É uma compilação eclética de muitos estilos diferentes de luta, e eu acho que nisso é totalmente americano, apesar de ter coisas das artes marciais asiáticas. Bem, Jeet Kune Do traduzindo, é o modo de interceptar o punho. Jet quer dizer interceptar ou parar. Kun significa o punho. Do significa a maneira. É isso que ele estava tentando dizer. Você tem que realmente pesquisar sua própria experiência. Realmente tem que absorver o que é para você e o que é rejeitar o que não é útil para você, mas não rejeitar Eu tive sorte de não ter tido nenhum treinamento em artes marciais antes de conhecer o Bruce. Só um pouco de boxe que meu pai tinha me ensinado. Então não tinha um preconceito e estava aberto a tudo desde que funcionasse. E tudo que ele me ensinou funcionou. Eu nunca vi um homem quilo a quilo mais forte do que ele. Ele fazia flexões com o dedo, flexões com 2 dedos. E eu não consigo fazer com 4. Apesar de fazer milhares de flexões com o punho, mas não consigo fazer com os dedos. Ele só tinha 1,68 m, mas alcançava uma pessoa de 1,80 m. Ele tinha braços longos para uma pessoa da sua altura. E também pode acrescentar a essa habilidade atlética incrível
Equilíbrio, velocidade da mão, velocidade do pé, coordenação fantástica de olho-mão, senso de oportunidade. Tudo isso comandado por uma vontade intensa e um instinto muito forte. Ele tinha a habilidade de dizer: sou arrogante, mas vou mostrar por quê. Tem uma razão para isso. E era uma certa ousadia dele. A ousadia que eu acho que todos os americanos têm dentro deles. Eles dizem: eu posso fazer isso, eu sou bom. Ele era provavelmente a pessoa mais dinâmica que eu já conheci na minha vida. Ele podia sair do 0 para 200 km por hora em poucos segundos. E ele já tinha ido. Fez a mesma coisa comigo que fez com James Coburn. O que ele fez é que ele tinha esse soco de perto. Ele esticava o braço desse jeito, colocava contra o seu peito. E então, por uma ação estranha, ele simplesmente torcia o pulso. E você saía voando uns 2 metros. Eu bati na parede e escorreguei por ela. E caí no chão. E pensei comigo mesmo: mas que diabos aconteceu comigo? Como é que ele me fez voar 2 metros, bater na parede, escorregar e me estatelar no chão? Eu tenho a medalha de ouro do Pan-Americano de judô. Como aconteceu isso comigo? Estávamos treinando e eu tinha aquele grande saco pendurado lá fora no pátio. Um desses sacos de ataque de futebol. Estava lá para eu treinar os meus chutes com corrida, mas sempre treinávamos no pátio dele. Eu estava tentando fazer a coisa balançar para frente e para trás e ele só dizia: não é assim. Uau! Aquele chute de lado com corrida e bum! E o saco se desintegrou. O pátio ficou todo cheio de trapos, ou seja lá o que for que tem dentro daquilo. Eu não entraria num ringue com ele. Não entraria. Ele era tão rápido e tão eficiente, e principalmente a força do soco. E eu sei que se alguém recebesse um soco, seria nocauteado. Nos anos 60, depois de O Besouro Verde, de repente, tudo chegou ao nada. Praticamente, ele ficou muito decepcionado e ele tentou. Ele sabia que tinha o carisma e os movimentos. Ele tinha o talento para fazer funcionar. Após o cancelamento de O Besouro Verde, a carreira de Lee está parada. Ele abre uma academia de Jeet Kune Do em Los Angeles. Sua reputação atrai um grande número de alunos famosos, entre eles Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, James Garner e Steve McQueen. Ele gostava de Coburn e McQueen entre o pessoal de cinema. Quer dizer, não é que não gostasse de Franciscus, mas ele gostava do McQueen porque o McQueen era físico. Sabe, corria de moto e podia dirigir carros e gostava do James Coburn porque o James, ele disse, era filosófico e ele compreendia. Ele dizia: agora, se pudesse juntar essas duas pessoas, você teria realmente Ele era competidor. O Steve era o sujeito mais competitivo que eu já vi em toda a minha vida. Bom, o Steve queria o que o Bruce tinha. O Bruce queria o que o Steve tinha. O Steve era o número 1 das bilheterias. Ele era o rei naquela época. O Bruce era esse incrível lutador de arte marcial. O Steve queria fazer isso, queria ser isso, isso o motivava. O Bruce queria ser o número 1 da bilheteria e os dois juntos, eles tinham essa coisa e eles estavam sempre treinando, sempre disputando, sem parar, e isso realmente... Ele queria alcançar a meta de fazer mais dinheiro que o Steve McQueen. Eu sei que ele não gostava que o Steve ganhasse mais dinheiro que ele. Em 1967, Bruce e Linda já tinham 2 filhos, Brandon e Shannon. Linda oferece um grande apoio para seu marido durante esse período difícil. Ela era uma ótima combinação de uma mulher oriental e ocidental. Ela entendia o Bruce de um ponto de vista que talvez nenhum de nós tenha conseguido. Acho que via Linda como sua âncora. Quer dizer, ela estava lá, ela fez da sua casa um santuário. E ela tinha uma influência calmante, e ela o compreendia. E assim, a combinação dos dois
tornou tudo certo. Também acho que Bruce tinha problema confiando em muitas pessoas, mas a pessoa em quem realmente confiava era Linda. E eu acho que era o que realmente os mantinha unidos. O Bruce realmente sentia que os estereótipos raciais funcionavam contra ele em Hollywood. E ele teve que superar muita coisa para ter o papel principal em um filme de ação que não fosse chinês. Mas era uma coisa muito difícil para ele. Bem, acho que não há nenhuma dúvida que ele era discriminado e que enfrentava enormes preconceitos em Hollywood. Que ele não era aceito com base em seu talento, mas sim porque olhavam para ele e diziam: ah, um cara chinês, não precisamos de um cara chinês hoje. E eles não entendiam que havia muito mais ali, que ele tinha mais genialidade, talento, iniciativa e criatividade. Então, o Bruce estava muito chateado. Ele disse: bom, eu estou fazendo o que eu faço de melhor. E isso é supostamente o que os produtores e diretores querem, não é? Mas por que iam me rejeitar? Ele estava muito chateado e eu posso entender. O Bruce estava usando as artes marciais como um degrau em sua carreira no cinema. Ele sabia o que queria como ator. Ele tentou aqui nos Estados Unidos e ele fez aquela série de TV, O Besouro Verde. Depois ele fez teste para uma série de Kung Fu. Uma série de Kung Fu. E eles escolheram David Carradine em vez do Bruce. Vocês sabem, isso deixou o Bruce pensando. Eu acho que o Bruce era demais para a televisão. Quer dizer, ele era maior do que a televisão. Eu disse para ele: escuta, vai para o sudeste da Ásia. Faz aqueles filmes lá no sudeste da Ásia por algum tempo. Você pode se tornar uma estrela. Se ficar aqui e for para a televisão, você não vai poder usar toda a sua técnica. Todas as coisas vão ser repetitivas, uma, outra e outra vez. Além disso, você pode melhorar a sua técnica artística indo lá e fazendo alguns filmes por lá. Ele foi para Hong Kong para fazer o filme O Dragão Chinês. Porque ele ficou decepcionado com o progresso que estavam fazendo aqui em Hollywood. E ele viu que eram cartas marcadas. Essa era a meta dele. Ele ia para Hong Kong, se tornar um grande astro em Hong Kong, voltaria para os Estados Unidos e seria um dos principais atores aqui. E teria acontecido com certeza. Golden Harvest o contrata para 2 filmes em Hong Kong. Com medo de arriscar um filme inteiro sobre Lee, eles o colocam num papel secundário em O Dragão Chinês. A primeira cena a ser filmada é uma sequência de luta na fábrica de gelo. A presença de Lee na tela é fantástica. Os produtores aumentam seu papel e o tornam um astro do filme. Bruce começa a implementar suas próprias ideias e se envolve em todos os aspectos da confecção do filme, inclusive script, mudanças e ângulos da câmera no set de O Dragão Chinês.
Depois que Bruce voltou para Hong Kong, ele se tornou milagrosamente um sucesso. Quer dizer, ele se tornou assim como O os Bruce Beatles que chegou surgiram muito da noite rápido. para o dia. Em alguns meses, depois do seu primeiro sucesso em filme, nós soubemos disso porque a minha mãe e eu estávamos nos Estados Unidos ainda, vimos os filmes dele. Quando fomos pela primeira vez ao cinema, não esperávamos ver os caucasianos, os americanos, os africanos, os hispânicos. Eles sempre estavam lá, e toda vez que o Bruce atingia alguém, eles todos vibravam e diziam: é isso aí, meu irmão, vai fundo, coisas desse tipo, sabe? Ficamos tão surpresos, ficamos felizes. Inacreditável, era como ir a algum lugar com Elvis Presley. Assim também em Hong Kong, era uma multidão, e todos o chamavam Lee Sulong. E... quer dizer, ele era cercado em todos os cantos que ia, ele realmente não podia parar em lugar algum, tinha que se mover o tempo todo. A imprensa chamava Bruce Lee de o rei do Kung Fu. Depois de O Dragão Chinês, todos acreditam que ele é, sem dúvida, o homem mais forte do mundo. Por causa dos inúmeros cinemas e desafios, Bob Baker silenciosamente assume o papel de guarda-costas. A Fúria do Dragão, o filme seguinte de Lee, é recorde de bilheteria por todo o sudeste da Ásia. Em Singapura, as sessões têm que ser canceladas por causa dos engarrafamentos que cercavam o cinema. Na China, cada homem chinês normal, especialmente os baixinhos, eles todos adoram o Bruce porque ele é a prova que eles não tinham que aceitar provocações dos grandões. Quer dizer, isso é uma coisa comum na cultura chinesa. E o Bruce enfatizou isso para eles e eles se sentiam bem. Apesar da grande resistência da comunidade cinematográfica de Hong Kong, Lee insiste e consegue ter total controle de seu próximo filme. Ele produz, escreve, dirige e estrela em O Voo do Dragão. As sequências de luta em O Voo do Dragão eram a primeira tentativa de Bruce de fazer o que havia sonhado em fazer, em termos de coreografia. Ele nunca tinha recebido tanta liberdade, tempo ou dinheiro realmente para Mas fazer o que quando eu ele cheguei queria no fazer. set, eu descobri que esse sujeito também tinha realmente uma coisa que nunca tinha visto antes. Havia realmente estudado teatro e interpretação e conhecia a câmera. Ele era um homem muito intenso. Então, tudo aquilo levava a uma cena de luta que tinha muito conteúdo emocional. Quer dizer, ele sabia como conseguir tudo. Tudo que tinha e podia tirar da tela. Um fenômeno. Filmamos a sequência da luta que eu e o Bruce fizemos em A Volta do Dragão. Filmamos no Coliseu, em Roma. O Bruce e eu treinamos juntos durante 3 anos, então conhecíamos muito bem um ao outro. Então só coreografamos verbalmente, então entramos lá durante 3 dias e lutamos e fizemos a cena da luta. E em 3 dias filmamos toda a luta. Eu fiquei muito feliz porque o que o Bruce fez parece com 2 gladiadores, colocando suas habilidades um contra o outro, como eles faziam em Roma há centenas de anos. Bruce Lee misturou ação e humor e tornou O Voo do Dragão seu maior sucesso cinematográfico até hoje. Ele encanta seus fãs com movimentos dinâmicos e introduz uma arma obscura, o Nunchucks mortal. Bruce estava saindo da área principal das artes marciais. Estava entrando na produção de filmes. Estava entrando em um mundo diferente, que era bem novo para ele. Mas ele estava aprendendo muito rápido como lidar com isso. E ele também via como uma maneira em potencial para ele sair das artes marciais e não só ser identificado como um artista de luta.
Ao mesmo tempo, começou a se tornar um pouco paranoico enquanto ficava famoso. As pessoas não eram suas amigas. Estavam atrás dele para o que pudessem conseguir. E ele estava aceitando que tinha realmente habilidades únicas, especialmente na arte marcial, porque nunca tinha visto ninguém mais que pudesse fazer o que ele fazia. Então percebeu que ele poderia até revolucionar a indústria cinematográfica em Hong Kong. Então começou a ter muitos inimigos que, de repente, viam nele uma ameaça. Não só uma pessoa a quem poderiam pagar $75 por semana e colocar nos filmes ou $1.000, isso não importava. Aqui estava um sujeito que realmente, de certa forma, era uma ameaça à vida profissional dele, seus negócios. Eu não sei a personalidade do Bruce Lee quando ele voltou para sua casa e não tinha muitos estrangeiros na América para lidar com pessoas, especialmente as que tinham poder. Era a personalidade de um valentão. Ele gritava com as pessoas, ficava dando ordens e ameaçava a vida deles e era incrivelmente abusado. Então eu acho que ele estava sempre se fazendo de homem forte para impressionar as pessoas. Eu não acho que ele percebia que estava sendo usado ou que ele era pequeno ou vulnerável. Eu acho que não seria esse o caso, mas o fato é que não importa como ele era forte, você não passa de um homem. E se você não tem uma gangue inteira à sua volta, como o Elvis tinha, carregando pistolas presas no coldre e que podem pegar rapidamente e atirar, aí sim, você... É minha própria dedução. Acho que se sentia sozinho na América. Quer dizer, isso é minha ideia, porque ele disse que gostava de ficar aqui na América. Quanto a Hong Kong, ele não tinha certeza de quem eram seus amigos. Então sentia falta. Eu acho que ele sentia falta... Bom, ele geralmente ia até a academia onde eu dava aula em Chinatown. E ele dava aula, e eu acho que ele sentia falta disso também. Eu disse, tem ensinado alguém em Hong Kong? Ele disse, eu não tenho tempo para isso. Ele disse, eu não tenho tempo para isso com todos esses filmes. Ele disse, não tenho tempo. Tenho tempo para fazer meu treinamento pessoal, mas quando é treinar outras pessoas, não dá. Era uma estrela, e era divertido observá-lo passar por tudo isso, porque nunca tinha visto ele fazer isso antes. É por isso que eu digo que ele estava paranoico. Mas mesmo assim havia aquele lado alegre do Bruce que eu sempre gostei. Mas aqui na América... Ofendido pelo que ele fez, tem que voltar e lembrar o tipo de homem que o Bruce era. Se ele não gostava do seu método tradicional, ele dizia isso. E ele não se importava se estava na televisão em cima do Empire State Building. Ele dizia o que pensava e geralmente arrumava discussões com as pessoas. E especialmente no Oriente, as artes marciais são levadas a sério, bem como um ministro aqui vive a sua religião ou um rabino. Quer dizer, é uma coisa muito importante para eles, e as artes marciais representavam formas muito tradicionais. E aquelas formas tradicionais haviam sido feitas há centenas e milhares de anos. Agora chega o Bruce Lee e diz, eu vou pegar um pouco dessa forma e misturar com um pouco de kickbox da Tailândia e um pouco do boxe americano. Eu vou usar isso, vou encurtar os socos e vou chamar de Jeet Kune Do. Eu sei mais do que todos vocês que estudaram milhares de anos e milhões de garotos do mundo vão me seguir. Pode imaginar como é dizer a um católico. Vou pegar um pouco do catolicismo e um pouco do judaísmo e um pouco do budismo e começar minha própria religião. Isso não vai bem com as forças já estabelecidas. Eu não tenho nenhuma informação sobre o envolvimento do Bruce Lee com qualquer elemento criminoso, mas pelo que eu compreendi de como as coisas são feitas em Hong Kong, isso seria difícil de evitar. Sabe, até na América, a indústria cinematográfica, a máfia, colocou o seu dedo no negócio várias vezes e seria bem difícil acreditar que lá eles não tentariam botar a mão num artista daquele calibre. Havia... Como é que chamam? Tríades ou máfias do crime organizado que procuraram o Bruce de várias maneiras e diziam, fique conosco e vamos querer que você faça alguma coisa. Vamos querer que tire um pouco de dinheiro de certos projetos em que estiver envolvido. E o Bruce se recusou. Ele ficou muito abusado. Quer dizer, ele agora estava provocando. Acho que é a melhor palavra para dizer isso. Quer dizer, ele era muito gentil, mas tinha um senso dele que eu não entendo.
Acho que não era totalmente gracioso, como se poderia. Bom, o que eu quero dizer é que ele tinha tudo e algumas pessoas se ressentiam. O Bruce não era metido, ele era rápido para dizer às pessoas o que ele pensava e por isso ofendeu algumas, e eu acho que especialmente algumas da mídia. Com o tempo, ele tinha cada vez menos amigos e muito mais fãs. E isso deixava ele chocado. E fazia com que algumas pessoas amigas se tornassem estranhas. O sucesso dele fez eles mudarem e ele realmente ficou desapontado com as pessoas, tentando usá-lo, tentando tirar vantagem do fato Pensava nisso. Conhecendo o Bruce como eu conhecia, realmente eu acho que ele deixou algumas pessoas zangadas com o que fez quando foi para Hong Kong e se tornou um grande sucesso. E, é claro, o problema com o Bruce é que quando ele foi para Hong Kong, ele não entrou com humildade, ele foi entrando de sola mesmo. E ele teve muito sucesso e não se importava em dizer às pessoas sobre isso, que o desafiava pessoalmente ou pela TV, e ele tinha muitos conflitos com as forças que existiam lá. Sabendo o que eu sei, eu morei no Japão durante um ano e meio, conheço muitas coisas sobre a maneira asiática e então é uma raça muito antiga e eles têm meios de infligir e também, restituição que muitas pessoas não entendem. Depois que o Bruce chegou no topo, ele não tinha mais dragões para destruir. Ele recebeu a popularidade que ele merecia e o reconhecimento pelo que ele estava fazendo nas artes marciais e ele era tão jovem, tinha uns 30 anos e descobria o sucesso e ele teve um tempo difícil descobrindo o que tinha que fazer e depois eu lembro uma vez que ele me falou: eu poderia me aposentar porque eu não posso ficar mais fazendo reprises. Lee começa a gravar as lutas de seu quarto filme. Em O Jogo da Morte, ele planeja sua própria morte para salvar sua namorada dos gangsters. Conceito que ele tirou, havia uma recompensa e havia 5 andares. O primeiro grupo é guardado por 50 homens de karatê e eles conseguem passar pelo primeiro grupo. O segundo grupo é guardado por homens de kung fu. 5 homens de kung fu e eu esqueci quais eram os estilos. E então no terceiro andar haveria os cães de caça, o Wing Chun. E então havia o próximo andar que deveria ser o meu, onde teria o esgrima e Kali, e ele teria que chegar até lá em cima. O último andar era o andar do desconhecido, e isso deveria ser o Jabbar, o estilo Era verão de 72. E o Bruce me ligou e me perguntou se eu não queria participar desse filme. E ele estava procurando por mim e conseguiu meu número. E tínhamos 3 semanas entre o fim da faculdade e o início do meu treinamento para NBA. Então, ele disse: Karim, vem pra cá, nós vamos filmar e eu tenho várias cenas, todas planejadas para você. E o set já foi construído e podemos filmar tudo nos 10 dias. Então foi tudo o que precisava. Eu voei para lá e nós fizemos. Não tínhamos nenhum contrato escrito. Eu só fiz esse filme e ele disse que nós combinaríamos os detalhes mais tarde.
Bruce deseja que Jogo da Morte seja um filme filosófico refletindo sua própria busca pessoal pela perfeição. Ele trabalha obsessivamente em seu quarto filme em 13 meses. Está perdendo peso e nunca parece descansar. De público, ele prega fluidez e relaxamento, mas, em particular, está se tornando cada vez mais agitado, impaciente e inflexível. Assim que terminou de fazer seu primeiro filme, que foi O Dragão Chinês, ele mandou me chamar. Eu, quando vi o filme, combinei uma apresentação ao diretor da Warner Brothers, Ted Ashley, e fomos à casa dele, vimos o filme, e ele ficou encantado também. Eu disse, por que não escrevemos um script agora para esse artista? Ele está indo maravilhosamente. O dinheiro vai ser restituído no Extremo Oriente, em Hong Kong e Taiwan. E assim decidimos ir em frente e tentar fazer alguma coisa com isso. Um script foi escrito e, eventualmente, eu fui para Hong Kong e fizemos um acordo entre a Golden Harvest, a companhia de Raymond Shaw e a Warner Brothers. E esse foi o filme chamado Operação Dragão. Foi cansativo em momentos, porque eu acho que Bruce estava muito nervoso durante a gravação desse filme. Era seu primeiro filme internacional, com um grande orçamento. Então isso era incrível, ver o estresse que o Bruce colocou sobre ele mesmo. Mas foi interessante ver como Fred lidava com o Bruce e como Paul Heller lidava com ele. Bruce estava tão nervoso que não queria começar. Ele estava com medo que não desse certo e seria uma tragédia para ele, é claro. Quer dizer, esse era seu primeiro papel de astro num filme internacional todo em inglês. De qualquer forma, era o filme dele, o peso estava nos ombros dele e ele era muito inteligente, quer dizer, ele sabia o que isso podia implicar. Primeiro, quando ele começou o filme, não apareceu por um tempo. E na primeira ou segunda semana era difícil encontrá-lo. Eu estava filmando tudo menos o Bruce Lee nesse filme. E dizia para a Warner Brothers, está tudo indo bem, mas não conseguia mandar nenhum filme ainda com o Bruce Lee. Eu acho que ele estava com muito medo. Na primeira cena que ele fez no estúdio, ele estava tão nervoso que tremia muito. Nós gravamos a cena onde ele está sentado numa cadeira. Ele está meio de lado, virando a cabeça. Foi a única ação que demos para ele na primeira cena. E ele conseguiu fazer isso, mas de uma forma delicada. Realmente trabalhamos duro com Bruce, mas o Bruce sabia o que ele queria nas lutas. Mas com o tempo, ele se tornou mais e mais difícil. Eu acho que era porque tinha uma grande energia. Bruce nunca se cansava no set. Eu o vi trabalhar sem descanso. E era... Ele sabia exatamente o que queria quando a cena era de luta. Ele trabalhava no que sabia o tempo todo. Ele parecia não dormir. Ligava à meia-noite ou 1h da manhã e dizia, eu tenho uma ideia para uma mudança no script e me encontro no restaurante tal. Então eu não estava conseguindo dormir, mas ele nem parecia precisar dormir. Acreditem, todos os 5 filmes do Bruce Lee eram filmes do Bruce Lee. Ele realmente colocava sua marca neles. Ele controlava e ele absolutamente se assegurava que todas as cenas de luta, todas as cenas de ação, eram feitas do jeito que ele queria. Ele preparava as cenas de luta, desenhando as figuras. Ele era muito bom nisso. Então coreografava toda a luta no papel, usando esses bonequinhos. E era fácil de seguir. Ele era extremamente criativo. As sequências de luta e abordagem da luta eram dinâmicas. Era meticuloso. Ele queria ser extremamente exato. Para criar uma ilusão dentro de uma ilusão, 8.000 espelhos foram colocados para formar um set. O diretor queria uma ação violenta, mas graciosa de Bruce Lee em câmera lenta para dar à cena uma nova dimensão.
É muito difícil para o diretor combinar os movimentos entre o ator e os espelhos para esconder todos os possíveis reflexos da câmera e luzes. Gastaram horas de coordenação e planejamento antes que Robert Clouse e Bruce Lee pudessem começar. Havia diferenças inacreditáveis entre fazer um filme em Hollywood e fazer um filme em Hong Kong. Quer dizer, eles alugavam o set e todas as noites eles colocavam tudo. Mandavam sair e depois traziam. Em outras palavras, eles alugavam um sofá e então no dia seguinte eles voltavam e aí teriam um sofá diferente, de cor diferente. E eu dizia, onde está o sofá que tínhamos ontem? Temos que terminar a cena. E eles diziam, eles venderam. Quer dizer, esse era o tipo de problema que... Olha, houve, por exemplo, uma cena maravilhosa no fim do filme onde tínhamos todos os lutadores de branco lutando contra os lutadores de roupa preta. E o que fizemos levou uns 2 dias para filmarmos, e é claro que eu cheguei lá cedo pela manhã e todas as roupas brancas tinham desaparecido. E eu disse, onde estão as roupas brancas? E o figurinista de Hong Kong disse, estavam muito sujas, nós mandamos para um tintureiro. E eu disse, mas nós precisamos delas. Então pegamos os caminhões, fomos correndo para lá e tínhamos todas aquelas roupas brancas molhadas que tínhamos que colocar em todos os extras. E é claro que isso era apenas uma das milhares de coisas. Vejam, íamos gravar uma cena num barco. E conseguimos o barco. E nós dissemos ao homem, hoje é o dia que combinamos de usar o barco. Ele disse, não podem usar o barco hoje. E eu disse, mas hoje é o dia que combinamos. E ele disse, não podem usar o barco. Eu achei que talvez fosse porque eu tinha que dar um pouco mais de dinheiro ou alguma coisa, mas não era nada disso. Ele era apenas muito supersticioso. Ele disse, se quer que esse filme tenha sucesso, não use o barco hoje. E não havia como convencê-lo ou conversar com ele. Filmamos outras coisas e voltamos no dia seguinte. 8 vezes, para ser exato, fizemos a cena com garrafas quebradas. Cada vez que filmávamos a cena, eu tinha que quebrar garrafas de verdade. E o Bruce me instruiu para usar a parte com o calos da minha mão direita. Eu tinha uma garrafa em cada mão. Mas use a mão direita apoiado no pé esquerdo. Foram as palavras do Bruce. Me ataque o mais rápido que puder. Então, na 6ª vez que filmamos, o Bruce tinha a mão direita levantada e começou a girar. Enquanto ele girava, bateu com o punho no vidro. E aí o Fred Weintraub me chamou e disse, tem um boato aí que o Bruce vai matar você. Eu voltei depois quando a mão dele estava boa e filmamos o resto da cena onde ele me dá um chute. Ele me chutou com tanta força que eu voei para trás e caí em cima de um dublê que teve os braços quebrados. Aí eu bati nele com tanta força. Bob estava pronto para aquilo tanto quanto qualquer um poderia estar, mas só Bruce, quando chegou a hora e tínhamos cerca de 3 câmeras, todas na maior velocidade. Bob saiu voando. Ele deve ter subido em 5 metros. Quebrando as cadeiras, passando por tudo, e ele queria tentar pará-lo, quer dizer, ele ia mesmo ficar lá e tentar deter o Bruce. Aí o Bruce me acertou duro. Naquela cena estou fingindo que estou grogue. E tudo que Bruce tinha que fazer era chegar perto e me chutar na cara ou no pescoço e estaria correndo perigo. Mas ele não fez nada disso. E não havia nenhum problema entre Bruce e eu. Mas eu me senti horrível na época e me sinto horrível agora porque ele se machucou. Mas não era nada grave, nada que preocupasse, de jeito nenhum. Foi apenas um acidente infeliz, só isso. Em 14 de fevereiro de 1972, o produtor Fred Weintraub escreveu para sua família. Bruce Lee tem sido fantástico. Ele é o que mais trabalha. Sempre pontual, sem problemas. Um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu me tornei um filho da mãe miserável. No início eu fazia de tudo para fazer as coisas à moda dos chineses. Agora descobri que gritando ou berrando funciona bem melhor.
Aquela besteira sobre a maneira chinesa já chegou ao fim. Parte do meu entusiasmo vem da grande competição entre os lutadores de artes marciais, todos tentando superar um ao outro. Devo admitir, Bruce é muito superior a todos eles. Hoje um extra o desafiou, como no Velho Oeste, e ele literalmente varreu o chão com ele. Ele estava sendo desafiado o tempo todo. E eles iam em frente. E os chineses se aproximavam do Bruce e batiam 3 vezes com o pé e cruzavam os braços. Era como um desafio. Ele vai lutar com eles, certo? Eu disse, Bruce, temos que filmar. Ele disse, espera, deixa eu cuidar disso. Vai! E derrubou o sujeito. Eu disse, Bruce, agora escuta. E se machucar? Ele disse, não se preocupe, eu sei me cuidar. Claro que ele derrubava o sujeito na hora. Costumava vigiá-lo como uma águia, porque havia desafios o tempo todo. Bob Wall também fala de um desafio que presenciou. O sujeito ficava pulando para cima e para baixo. Era bem maior que o Bruce. Um sujeito bastante grande. E eles começaram a se cercar. E logo ficou claro que o sujeito era muito bom. Ele era rápido, era forte, mas estava realmente tentando machucar o Bruce. O Bruce aí partiu para cima dele. Deu uma surra espetacular no sujeito. Ele o encostou perto da parede de onde tinha pulado e deu uma chave de braço e com o joelho o prendeu. E começou a arrebentar sem parar a cara do sujeito. Ele mostrou para o homem quem realmente era o chefe ali. E quando ele soltou, o homem não queria mais. E aí o Bruce esqueceu tudo, como se não fosse nada. E ele não despediu o cara, ele não era vingativo, mas mostrou direitinho quem era o chefe. O Bruce era um senhor lutador de rua, muito bom. Mas enquanto essas dificuldades aconteciam em Operação Dragão, e havia muitas, era Linda que sempre me procurava e dizia, ele vai estar lá amanhã. Era sempre Linda quem me procurava e dizia, ele vai com calma, ele vai estar aqui logo. Houve uma época, quando eu estava quase deixando Hong Kong, quando eu achei que o filme nunca iria para frente. Eu ia partir naquela noite, Linda ligou e disse, Fred, vai ficar tudo bem. A Linda era mesmo fabulosa. Ela era uma influência calmante para o Bruce. E era capaz de mantê-lo confortável sob seu trabalho. Porque o Bruce era um perfeccionista, ele queria tudo perfeito. Então eu falava para o Bruce tinha problemas em confiar em várias pessoas, mas uma pessoa em quem confiava era na Linda. E eu acho que era aquilo que o mantinha inteiro. Era Linda. Operação Dragão terminou no final de março de 73. Ele sabia naquela época que o filme seria bom e sabia que seu destino era o estrelato, quer dizer. Ele encomendou seu Rolls Royce. Eu estava muito animado. Sabia que ia ser um grande sucesso. Não havia dúvidas quanto a isso. Meu comentário para o Bruce foi, você tem mágica nessa garrafinha? Acho que vai ser um grande sucesso. Mas ele ainda estava nervoso quando Quero dizer que a intensidade que marcou toda a sua vida, e eu acho que, de certa forma, o foco dela se tornou ainda maior com esse filme que nós fizemos. E eu acho que foi muito difícil para ele relaxar, quer dizer, ele estava no alto, estava incrivelmente... Bruce aguarda ansiosamente a estreia de Operação Dragão, certo de que vai se tornar um superastro internacional. Ele volta para trabalhar em Um Jogo da Morte. A imprensa de Hong Kong incendeia os fãs, apresentando-o como um lutador com poderes místicos. Lee foi desafiado pela mídia e até na rua. A indústria cinematográfica de Hong Kong oferece contratos para filmes para qualquer um que derrotar Bruce Lee. Nas ruas por onde ele passava, parecia até um tiroteio em corral, quer dizer... Os sujeitos apareciam e o desafiavam na rua. Tem um momento em que todo mundo sabe que eles ficam parados e batem com o pé. Aí ele tem que aceitar o desafio. Coisa que Bruce sempre aceitava, porque ele sabia que era o melhor de todos, é claro. Ele poderia ignorar e sair daquilo, mas algumas vezes não podia. Aí, os sujeitos se machucavam, pois Bruce era muito bom. O melhor de todos, quer dizer, realisticamente era muito rápido. Ele tinha reflexos precisos e eu não vejo quem poderia ter melhor. Eu me lembro que certa vez o Bruce me contou como um sujeito pulou aquele muro, entrou no jardim dele e o desafiou. Ele disse, quero ver se é bom. E o Bruce estava fulo de raiva, ele me disse. E a ideia desse sujeito que entra e invade a minha casa, minha própria casa particular, invade e me desafia. E ele disse, fiquei tão furioso que palavra, dei o chute mais forte. Levou isso com ele e se tornou como o velho pistoleiro do Oeste, que era o mais rápido no gatilho e que agora todos tinham que olhar e dizer, posso ganhar dele? Em 10 de maio de 1973, Lee desmaia e é levado para o hospital. Em poucas horas ele se recupera. Lee havia ingerido haxixe
e é avisado de que isso poderia ser uma grave reação alérgica. No dia seguinte que ele voltou de Hong Kong, depois de ter aquela... seja lá o que for que teve, pediu aos médicos para o examinarem. Eu acho que ele ficou com medo porque ficou... Ele me disse que uma vez esteve no banheiro dos homens e de repente apagou. E eu acho que aconteceu mais de uma vez. Não tenho certeza. Ele me procurou e pediu meu conselho. Ele queria que eu o levasse a um médico que é um excelente cardiologista e clínico. E depois do exame, ele apenas confidenciou que o Bruce tinha o corpo de um adolescente que estava incrivelmente em forma. Foram exatamente essas as suas Eu estava morando com ele há algumas semanas. De fato, ele subiu na balança e disse: eu estou com 60 quilos, olha para mim. Eu sou todo músculo sobre ossos. Acredite ou não, ele disse: o médico me disse que tem o corpo de um garoto de 18 anos. E eu disse: você está magro, mas sabe, ele estava muito Bom, magro, ele estava hospedado no Beverly Hills Hotel e quando eu cheguei, parecia pálido e cinza e parecia que tinha perdido 10 quilos. Parecia muito leve e ele estava se repetindo e me contou no telefone uma história. Quando eu cheguei lá, me contou a mesma história, como se tivesse esquecido o que tinha me contado. Então eu senti como a coisa E no dia 19 de julho, ele me liga e diz: meu filme está montado, pronto para sair. Então, no dia seguinte, 24 horas depois, eu ouvi pelo rádio que Bruce Lee estava morto. Então, liguei para a Linda imediatamente. É verdade? A Linda disse: é, John. É verdade que ele se foi. Uma ligação estranha. Ele disse: o Bruce está morto. Hã? Eu disse: qual é, cara? Do que você está falando? Eu falei com ele tem uns 2 dias no telefone. Ele disse: morreu, morreu. Está em todos os jornais. Pode ver. Ah, meu Deus. Ele morreu e levou toda aquela energia com ele. Para sempre. Uma situação irreal. Não era como alguém que esteve num acidente ou alguém que era velho, ou alguém que você esperava. Era como um pedaço de energia que havia deixado o planeta. Era difícil de acreditar que ele tinha morrido e eu pensei que fosse um tipo de publicidade estranha. Uma manobra que, sei lá, que houvesse algum engano. Foi um choque muito grande para mim. E especialmente quando alguém que você considera que é invencível morre. Isso faz você parar e pensar sobre algumas coisas. Em 20 de julho de 1973, Lee visita a atriz Betty Ting Pai e reclama de uma dor de cabeça e dorme. Betty dá a ele um único comprimido de Equigesic. Quando não consegue acordar Bruce 2 horas mais tarde, Betty chama o médico. Bruce é levado para o hospital onde é dado como morto ao chegar. O enterro de Bruce Lee é o maior que já aconteceu em Hong Kong. Há uma onda de rumores logo a seguir. Não parecia o Bruce Lee deitado ali. Parecia como uma máscara do Bruce Lee, quase que pintada. Com certeza não se parecia. Eu o vi no caixão antes do velório. Eu me desesperei, realmente chorei. E foi a primeira vez, eu acho, que eu chorei. Mesmo quando meu pai morreu, eu não chorei. Mas quando Bruce morreu, era como se uma parte de mim Quando partisse. chegamos a Seattle, minha mãe e eu e minha irmã Phoebe, da primeira vez que fomos à sala do velório, vimos o caixão aberto e minha mãe foi até lá. Segurou o caixão e ela não queria soltar. Começou a chorar, a soluçar e a gritar. Então nós tentamos segurá-la, tirá-la de lá e de novo ela desmaiou e a Linda teve que chamar a enfermeira para cuidar dela. É que nós não podíamos aceitar. Depois da morte do Bruce, ela ficou muito afetada. Toda vez que falamos do Bruce, ela tem lágrimas nos olhos. É terrível. Centenas de jornais buscavam informações. Surgiam boatos e mais boatos que eram aceitos como verdade. Os jornais chineses adoram falar sobre todos os tipos de mistérios e intrigas e como os mestres Zen usam
poções secretas para destruí-los e porque são tão competitivos, eu acho que ele estava pronto para dominar, para sobrepujar, porque ele era muito Circunstâncias sérias. É claro, havia os boatos sem fim sobre se a cannabis em seu estômago significava que ele havia morrido por uma overdose de droga ou se havia alguma outra doença misteriosa. Ou se alguém no Oriente que tinha alguma droga que é desconhecida no Ocidente tinha dado para ele. Ou a teoria da palma vibrante, que alguém tinha chegado perto dele e usado o toque secreto da O morte... verdadeiro achado em toda a história é que encontrei o pastor Batista, que era um médico pessoal de Bruce Lee. Esse homem me disse o que eu ainda acredito ser a causa da morte de Bruce Lee. Ele tinha alergia a haxixe e seu cérebro inchava quando ele fumava e pressionava o crânio, e que eles mal tinham conseguido salvar a vida dele uma vez e aconteceu outras vezes. Ele estava num apartamento de uma mulher com quem estava tendo um caso e ninguém pôde chegar a tempo. E eu sinto realmente que foi assassinado. Foi sempre meu ponto de vista. E mesmo na hora que morreu, não esqueçam, havia muita controvérsia sobre se ele poderia ou não ter sido morto por outros chineses, talvez a máfia, talvez outro grupo de artes marciais ofendido. O que aconteceu foi que nos meses finais da vida dele, ele se tornou tão emocionalmente agitado sobre tudo o que estava envolvido, vamos dizer, gravações de filmes, que ele começou a perder o controle de si mesmo e descobriu que o haxixe tinha um efeito calmante sobre ele, e isto era chamado... Energia em ação. Aquela energia tinha que ser usada ou consumiria você. E talvez tenha sido isso que aconteceu com o Bruce, porque ele colocou a energia em ação. E ele tinha uma maneira de chegar a si mesmo com aquela energia. Infelizmente, eu acho que realmente ele esqueceu da sua parte física e isso lhe custou a vida. Amostras de tecido foram examinadas por médicos em Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia. O Dr. Lisette, em Hong Kong, disse que não havia lesões visíveis no crânio de Bruce. Nenhum dos vasos do cérebro estava bloqueado ou rompido, apesar de ter sofrido um edema cerebral ou inchaço. O Dr. Thier, professor de medicina legal na Universidade de Londres e um especialista que realizou mais de 90 mil autópsias, foi levado para examinar o corpo. Ele acredita que a única causa da morte possível era hipersensibilidade ao Equigesic, apesar de ser um caso raríssimo. O júri de investigação entregou seu veredito: morte acidental. Operação Dragão é distribuído 3 semanas e meia após a trágica morte de Bruce. Ele se torna o primeiro superastro asiático no mundo. Nasce a lenda de Bruce Lee. Fiquei com Linda no Grumman Chinese quando vimos pela primeira vez a exibição de Operação Dragão. E o Bruce tinha morrido 3 semanas antes. E puxa, foi um dos momentos mais duros de que eu me lembro. Mas de certa forma, ela era parte da arte, ela era parte do que nós vimos na tela naquela noite. E eu, pelo menos, fiquei feliz por ela estar lá para ver o que tinha acontecido. Brandon Lee lutou à sombra do seu pai famoso. Mas ele finalmente pôde resolver quanto ao legado de Bruce Lee ao recusar o papel principal no filme Dragão, a história de Bruce Lee. Eu tive oportunidades que não teria provavelmente, ou pelo menos de uma maneira diferente, eu teria conseguido, se não fosse filho dele. E eu sou muito grato por isso. Pois é. Mas quanto a seguir os passos dele, se quer dizer com isso se eu gostaria de alcançar o mesmo nível de perfeição que ele conseguiu? Sim, é claro que sim. E em qualquer campo. Entende? Mas isso não quer dizer que eu queira imitá-lo de alguma maneira. Não, porque a imitação é pálida, sabe como é? Não é bom. E, além disso, somos pessoas diferentes. Nós crescemos em circunstâncias diferentes e em países diferentes, falando idiomas diferentes, lendo livros diferentes, saindo com mulheres diferentes, tudo diferente. Então, é assim que eu me sinto.
Em 31 de março de 1993, Brandon Lee morreu no set do filme O Corvo, em Wilmington, Carolina do Norte. Brandon, acidentalmente, foi ferido quando uma bala foi disparada de uma pistola calibre 44, que deveria conter apenas festins. Até na morte, Brandon não pôde escapar à sombra de seu pai. Há 4 semanas, o espírito do pai, que brilhou tão intensamente através do filho, foi tragicamente apagado. Sinto que represento Bruce aqui hoje. E se ele estivesse hoje aqui, ele ia querer dizer à comunidade cinematográfica que isso nunca mais deveria acontecer. E, portanto, eu peço uma ação positiva, à comunidade cinematográfica como indivíduos e coletivamente para assegurarem que as precauções de segurança que possuem nos sets de filmagens nunca levem a essa série de atos negligentes que tirou a vida do meu filho. Eu digo essas coisas em nome do pai de Brandon e no meu, e em nome de sua irmã Shannon e sua noiva Eliza, e em nome de toda a família e amigos de Bruce e Brandon Lee. Nós esperamos que uma vida tão jovem não tenha se perdido. O fato é que Brandon era tão, não sei, eu diria muito doce. Brandon era um garoto maravilhoso, eu quero dizer, eu conheci o Brandon e ele tinha a mesma idade do meu filho. E a Linda o trazia quando estava crescendo e ele queria ser um ator. Ele realmente queria ser um ator e Linda pediu que falasse com ele para ir para a faculdade, sabe? Convencê-lo. E eu estava tentando fazer isso com meu filho também. E o Brandon era um cavalheiro. No dia 2 de maio de 1993, o New York Times relatou: tanto o pai quanto o filho lutaram para realizar o sonho americano, mas a morte os deixou na porta do sucesso. Como James Dean e Marilyn Monroe, cujas famas seduziram o público e cuja morte prematura chocou o mundo. A imortalidade de Bruce e Brandon Lee parece assegurada. Seus filmes mostram a doçura ácida de promessas não realizadas. A Entertainment Weekly disse: poucas horas depois do tiro contra Lee, uma quantidade enorme de rumores circulavam loucamente. Brandon Lee, diziam, foi assassinado por tríades, grupos organizados de criminosos. Outros apontavam para a semelhança fantástica entre a morte de Lee e a cena no último filme de seu pai, Jogo da Morte, no qual o personagem de Bruce Lee, gravando um filme dentro de um filme, é atingido por uma bala de verdade, enquanto finge estar morrendo de ferimentos à bala. People Magazine disse: o filho de Bruce Lee, Brandon, foi ferido e morto enquanto as câmaras rodavam, lançando rumores de jogo sujo e de uma maldição na família. Pouco antes de morrer, em 73, Bruce Lee comprou uma casa em Hong Kong, no subúrbio chamado Kowloon Tong, provocando, como diz a lenda, a ira invejosa dos demônios da vizinhança. Robert Lee contou a Inside Kung Fu: nossa família acredita que Bruce foi assassinado. Eles acreditam mesmo, depois de 20 anos, que não foi um acidente, nenhuma morte acidental. Em 28 de abril de 1993, uma estrela de Bruce Lee foi inaugurada na Calçada da Fama, em Hollywood. Bruce Lee era um homem de visão. Está sendo honrado hoje aqui pelo seu trabalho no cinema e na televisão. Mas ele também caminhou por outras áreas com desenvoltura. Era um estudante ávido e um professor de filosofia e artes marciais. Ele respeitava a tradição. No entanto, não estava preso a ela. Ao fazer isso, inspirou outros a buscarem e encontrarem seu próprio potencial na vida. Bruce também era um homem de ação. Uma de suas citações favoritas era:
Conhecer não é o bastante. Temos que aplicar. Com isso, queria dizer, é ótimo aprender, ter conhecimentos, estudar, mas se não fizer alguma coisa com isso, será inútil. E também dizia, querer não é o bastante, nós precisamos fazer. Com isso, eu queria dizer que é ótimo desejar as coisas, querer as coisas, esperar e sonhar. Mas se não fizer alguma coisa para realizar seus sonhos, eles não acontecerão. Senhoras e senhores, Jean-Claude Van Damme. Eu só vim aqui hoje para prestar a minha homenagem a um homem que amou a vida como louco. Eu falo com você em breve, Bruce. Os princípios da filosofia e da arte de Bruce continuam a florescer hoje, como é comprovado pela exibição de seus filmes às novas gerações. Pôsteres de Bruce estão em todas as academias de artes marciais no mundo inteiro. 20 anos mais tarde, o legado de Bruce Lee ainda vive. Eu acho que Bruce viu a vida como eu. Não em anos, porque poderia viver até chegar aos 80 e nunca realizar nada na sua vida. E o que teria ganho. Mas em seu curto período de vida de 32 anos, ele alcançou muito na sua vida. Se foi um grande ser humano, se foi deste planeta. É a primeira coisa que me ocorre, e como é injusto realmente tirarem isso, a vida de um homem. E tão cedo, e ele tinha tanto a fazer pela arte marcial e pela humanidade. Não acho que haverá um outro Bruce Lee, não, na tradição pura que ele descobriu, inventou e realizou tão brilhantemente. O personagem de Bruce Lee se torna... Quer dizer, ele cresceu enormemente e começa a viver fora do tempo, fora do espaço, fora do idioma. E porque ele não está mais aqui, tudo que ouvimos são os chamados lamentosos de seu fantasma para lembrá-lo e fazermos isso obedientemente. Eu o imitei muito em como viver a minha vida, eu juro. E algumas coisas que eu tento ensinar aos meus filhos. E eu acho que tenho estudado com Bruce Lee e John Wooden ao mesmo tempo da minha vida, me coloca numa categoria única. E eu agradeço tudo que eu aprendi com esses dois homens que foram maravilhosos. Eu estive no campo de prisioneiros por cerca de 5 ou 6 anos e saí. Eu era só um vagabundo, eu não podia. Eu tinha perdido todo o meu orgulho e o autorrespeito. E quando encontrei o Bruce Lee, ele me disse que eu era tão bom quanto qualquer outro. E não era melhor, mas era igual. E é claro, eu não acreditei nele no início, mas treinando e entendendo a filosofia que ele tinha para completar a parte física... Acho que isso restaurou toda a minha fé naquilo que eu achava que vim fazer aqui. Bruce era o desafio que poderia acontecer com cada pessoa se realmente se dedicasse. Eu acho que quando olhamos para a cena maravilhosa com ele e o Karim, onde o Karim é tão grande... Ele olha para cima, para todos, você vê aquele olhar no seu rosto. Acho que aquele olhar no rosto dele é o que todo mundo pensa sobre a possibilidade de se alcançar essa grandeza. Aquele homem nunca ficará velho. Ele será sempre jovem.